Olha, quero te convidar para o meu segundo workshop 100% online e 100% gratuito de inglês, onde eu vou te ensinar como aprender em 6 meses aquilo que as escolas tradicionais não te ensinam em até 6 anos. Para você saber de tudo isso, muito simples, se inscreva no link abaixo e eu te espero lá. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje eu tô muito feliz de estar aqui com Ulisses Web de Carvalho, um cara que eu sou fã. E ele tem um blog também chamado Tecla SAP. Ele tem um canal de inglês incrível, o link tá aqui embaixo. Então deixa o seu like aí e se inscreve no canal dele também, que é um cara que eu sou fã, que eu aprendi muita coisa com ele. E hoje a gente vai falar do que, Ulisses? Eu vou acreditar no que ele falou, cara. Falou assim com tanta... Não, é verdade. Eu sou fã do cara, então eu acompanho as transmissões dele e tal, eu vejo tudo. E hoje a gente vai falar de listening, né? Vamos falar de listening, mas primeiro, muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui, conversando com os teus inscritos e contigo, que é uma honra. Finalmente a gente se conheceu. A gente já tinha gravado vídeo juntos, né? Mas só via Skype, exato. E o assunto é listening. Algumas dicas básicas, dicas importantes, porque o listening é uma pedra no sapato de todo mundo. Não foi diferente comigo. Foi com você? Claro, né? Você fica assim frustrado no começo porque você estuda, você se dedica, aí você ouve um nativo falando rápido, às vezes com um sotaque um pouco mais carregado, e você não entende nada, você fica se achando mesmo incapaz. E não é assim, né? É um processo lento, gradual, que vai acontecer tudo a seu tempo. Eu tô brincando com isso aqui, que é a primeira vez que eu tô aqui, pessoal. Tem coisa pra brincar, tem cenário, tem tudo. Agora, Ulisses, da primeira dica, eu achei muito interessante que você falou fazer uma espécie de separação para melhorar o listening. Exato. A pessoa quer, por exemplo, aprender inglês com séries. Quem nunca? E é muito legal mesmo. Só que o equívoco muito frequente é você dar o play e sair querendo entender a história, os personagens. Você quer entender tudo. E o inglês e as expressões é muita carga para o seu cérebro de uma vez só. Então a recomendação é a seguinte: assista primeiro a um episódio todinho com a legenda em português. Esquece o inglês um pouco. Assim você vai entender. Que para muita gente parece errado, né? O cara acha até errado o que ele está vendo com legenda em português. Você vai entender a trama, vai entender os personagens, vai saber como é que a história termina. Depois você assiste a uma segunda vez com a legenda em inglês ou até mesmo sem a legenda. Você pode fazer isso depois de 3, 4 episódios, depois de uma temporada inteira, vai depender da tua disponibilidade de tempo. Mas diminua a carga que você coloca... Cognitiva, né? Exatamente. A carga cognitiva. Carga cognitiva. Obrigado. Porque aí você, separando as coisas, você vai comendo pelas beiradas, vai comendo devagar. Depois de conhecer a história toda, é verdade, tem muita coisa pra pessoa processar, né? Ela tem que entender a história, tem que saber o nome dos personagens, tem que saber um monte de coisa e a pessoa fica meio desesperada e quer parar de assistir. E você, garanto, se você fizer esse processo durante um bom tempo, com regularidade, também não é milagre, né? Não vai assistir 2 episódios e vai, agora eu falo inglês e sou fluente. Não é assim que acontece. Mas se você mantiver essa regularidade, você vai ver que os resultados começam a aparecer. Isso aí para a primeira dica. Eu tenho uma impressão também, colocar assim um pouco do que eu acho. A pessoa se distrai muito vendo série. Por exemplo, parece que o foco da atenção tá naquela menina que é bonitinha, tá lá que tem um sex appeal muito grande, todo mundo lindo, bonito e tal. Aí o cara fala, não, olha, que interessante. Ou ficou um foco muito na história, quer saber o que vai acontecer, e o foco não tá em aprender inglês exatamente. Parece que tá... Se fizer tudo junto. Mas eu acho que tem que ter um interesse na história. Senão, se você não conseguir estabelecer uma relação afetiva com os personagens, com a trama, com a história, enfim, a coisa também não vai. Porque você só vai conseguir ver o mesmo episódio 2, 3 vezes, né? Com a legenda em português, depois sem legenda, depois com legenda em inglês, se você gostar da história. Senão não adianta também. Então é importante gostar. E uma coisa por vez. Primeiro entenda a história, depois brigue com as expressões, com os tempos verbais, com preposições, com pronúncia. Agora você tem uma coisa interessante, Ulisses, de inglês com música. Sim. Né? Mas você acha que o cara aprender inglês com música vale a pena? É bom? Como fazer isso? Então, aprender inglês com música é um conceito também que é muito mal compreendido. Não é dar o play, sentar, ficar numa posição passiva e achar que o vocabulário vai ser absorvido assim como se fosse mágica. Não é.
aprender inglês com música é importante, me ajudou muita gente, continua ajudando, desde que você tenha um estudo sistematizado, regular. Pegar a letra, destrinchar, entender, acabar um pouquinho com esse medo boboca de que letra de música só tem gíria, só tem contração, só tem palavrão. Tem sim, e faz parte do dia a dia. O importante é você saber que aquilo é uma expressão informal que tem que ficar restrita ao contexto informal. Não vai pegar um palavrão de uma letra de música e colocar no relatório para o teu chefe na empresa. Você tem que ter essa consciência de separar as coisas. Mas é importante ouvir, reconhecer o inglês informal. Porque adivinha o que acontece no filme? Adivinha o que acontece na série? Todo mundo fala bonitinho como manda o figurino? É claro que não. Então, mesmo que você não use na sua produção oral uma expressão muito informal, às vezes até vulgar, reconhecer, fazer parte do seu repertório é importantíssimo. Porque a hora que estiver lendo um livro, assistindo a uma entrevista, a um filme, a uma série, aquilo vem, você mata no peito e ó, sai jogando. Agora é interessante que isso é uma coisa que a gente não presta muita atenção em inglês. Por exemplo, se o cara está aprendendo português, ele vai aprender português assistindo, sei lá, Vai Que Cola, um negocinho, o cara fala um monte de sacanagem, fala isso, aí ele fala, não, eu sei que esse registro, essa forma aqui de falar português não é muito adequada, mas em inglês parece que a gente vai misturando tudo, né? Então, é bom misturar na hora de absorver e depois separar na hora de produzir. Inclusive eu já vi, a gente, assim, o cara é executivo, super sério e tal, aí chega numa entrevista, aí chega, então, bom dia, senhor Seixas aqui, por gentileza, e vamos começar a entrevista em inglês. Hey man, how's it going? Né? E ele adota o inglês super informal que não condiz com o português, né? Uma coisa meio... O importante é ter bom senso e saber equilibrar as coisas, mas de qualquer forma, reconhecer é importante. Se fechar para esse universo e achar que não existe, vai ter mais dificuldade para entender um filme, uma série, um stand-up, né? Eu gosto muito de ver stand-up comedy. Eu adoro. Assisto muito inglês, aprendo muita coisa, é muita referência cultural. Quem que você vê de tudo, cara. Tudo que tem George no Netflix. Carlin. Tudo que tem no Netflix eu já assisti. Kevin Hart. Então tem muita coisa de Louis C.K. Eu adoro Louis C.K. Entendeu? Norman, como é que é? Greg Norman, não é? Norman MacDonald. Isso, Norman MacDonald, acabei de ver agora. Muitos, cara, muitos. Os antigos, você viu o Richard Pryor? Richard Pryor, vi 2 especiais que tem dele. Muito legal, muito legal. Eddie Murphy. Eddie Murphy é difícil pra caramba de entender, né, cara? Eu sofro pra entender o Eddie Murphy. Mas é muita referência. Teve um cara que eu não entendo nada, não entendo porra nenhuma do stand-up dele, é o Woody Allen. Que ele fez stand-up nos anos 60. O Woody Allen eu nunca vi. Ele fez stand-up nos anos 60 e é uma coisa assim de Nova York, assim, falando dos bairros de Nova York e tal. E é o que você tá falando do humor, né? Então, é muita referência cultural, histórica, não só gramática, não é só riqueza lexical, né? Não é vocabulário só que você vai adquirir, mas muita referência histórica, cultural mesmo, que faz parte do dia a dia. Senão, como é que você vai entender uma piada, cara? Se você não souber em que contexto que ela está inserida, quem que é aquele cara, quem que ele foi. Um pouco da situação política, o que está acontecendo, tudo importa, né? Tudo. A minha esposa faz legenda, estava legendando um filme sobre o Churchill. E aí, num determinado trecho, ela não estava entendendo uma coisa que o Churchill estava falando do Eisenhower. O presidente Dwight Eisenhower, né, tinha o apelido de Ike. Não é o Ike Batista. Ike. E o slogan de campanha era I like Ike. Então, o trecho do filme sobre o Churchill, ele está se referindo ao presidente Eisenhower como Ike. E a minha esposa não entendeu. Por quê? Porque era uma referência que estava fora do campo, né, de conhecimento dela. Então, tudo que você aprender de política, de história, de economia, de tudo está valendo para você melhorar o listening. E como eu falei, eu sou fã do Ulisses, e ele tem vários textos, várias coisas de inglês com humor, inclusive. Sim. Né? E tem muitas histórias incríveis. Mas aí eu vou contar uma que eu vi agora, que eu tava vendo o filme, e aí tem um bairro chamado no Rio de Janeiro, chamado Engenho de Dentro. E era um filme que se passava no hospício e tal, né? Enfim. Aí falando assim, não, Engenho de Dentro, aí o cara traduziu assim, Machine Inside. E no hospício, não, The Machine Inside e tal. Mas enfim. Agora você falou que gosta muito de TV também para praticar o listening. Então, a terceira e última dica, né? Primeiro é séries, separando o conteúdo do inglês. A segunda com música.
E o terceiro é o seguinte, televisão. Eu acho que televisão é muito importante e não é necessariamente a CNN, não é notícia. Pode ser entrevista, né? Hoje no YouTube você tem todos os programas americanos praticamente com trechos, né, em vídeos do YouTube, você pode assistir. Mas o que você gosta de assistir na televisão? Eu assisto de tudo, gosto desses programas de Porque variedades. até o pessoal que está assistindo aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, tem essa coisa, né? Tem muita gente que nem assiste mais TV. Então, quando eu falo televisão, eu estou falando programas de televisão. Isso é um documentário, pode ser Netflix. É isso que eu estou falando. É stand-up, é entrevista, é show de variedades, é documentário, tem muita coisa. Eu assisti um documentário agora sobre a Segunda Guerra Mundial, uns 7 episódios, 2 horas e tanto cada um. Vi um documentário turco sobre a Primeira Guerra Mundial. Cara, assunto não falta. Mas sabe o que eu acho interessante, Ulisses? Porque o pessoal fala assim, não, fala um livro, um filme, eu não sei, pra praticar inglês. E eu acho que no fundo... Não, é, o hábito, tá. É o hábito. Não, você falou tudo, né? Você respondeu muito melhor que eu. Mas eu acho que eles querem que a gente fale, não, olha, assiste esse negócio aqui. Ele quer uma sugestão, na verdade. Ele não quer um que seja bom pra aprender inglês. É uma sugestão. A sugestão que eu dou é o seguinte, é o assunto que você gosta. Se você se interessa por esportes... Há documentários sobre todos os esportes. Só de beisebol, né? Deve ter. E se é filme, se é Segunda Guerra, não importa. Se você se habitua a assistir televisão que eu quero dizer, né? Documentário, é gente falando a língua inglesa no dia a dia, você vai melhorando o seu listening pouco a pouco. Mas assim, um trabalho ativo. E também... regular. Isso. E também é legal no documentário TV ele fazer esse tipo de trabalho de separação, de estudar especificamente o que está rolando ali? Pode ser. Se ainda estiver num nível intermediário, assistir a primeira vez com a legenda em português, depois assistir de novo sem legenda, é muito bom. Já sabe o que vai acontecer, né? A carga para o teu ouvido é menor, para entender as expressões, as palavras, depois de já ter entendido a história toda, tendo visto a primeira vez com a legenda em português. E você vê que normalmente esse é um método que dá certo num termo geral? Funciona. O resultado não é instantâneo. Claro. Essa é a grande consciência. Essa é a consciência que as pessoas têm que ter. Criando-se o hábito, você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil. E o documentário é muito bom porque é sempre um locutor profissional que fala um inglês assim meio padrão, né? Então facilita. Partir para um filme de época. Agora eu vou aproveitar, eu já sabe as 3 dicas e tal, agora eu vou tratar do meu interesse pessoal aqui com o Ulisses, que eu gosto de conversar. Tem um tipo de sotaque no inglês que parece que é o Mediterranean accent, uma coisa que o cara lá, aquele cara do terror, da risada, que ele fazia aquela coisa, eu esqueci o nome dele. Ahmed. Não, bem antes, assim, que ele fazia, não sei o que, The House of Usher. Vincent Price. Ah, fazia o... É bem antigo, Drácula, anos 50, 40 tá. e tal. Tá. E ele tinha um tipo de sotaque, nos anos 50 e tal, tinha um tipo de sotaque no inglês americano que era diferente, eles falavam na TV. Não tinha uma coisa assim que era uma mistura do padrão Standard English com o britânico, o americano? Então, mas eu acho que para quem estuda inglês, para quem é intérprete, como no meu caso, você não tem como escolher o sotaque de quem vem falar com você. Se fosse assim, seria fácil. Eu gosto do inglês britânico. Claro. Se for para Londres, cara, a última coisa que você vai ouvir é inglês britânico. Claro, estou exagerando, mas é uma cidade cosmopolita. Você vai falar com gente de todos os lugares. É verdade. Então, a recomendação sempre é: o teu ouvido tem que ser não é ouvido mais que fala. A tua orelha tem que ser de borracha. Entendeu? Você não tem como prever. Você vai pegar um táxi em Chicago. De borracha. Você vai pegar um táxi em Chicago. De onde que é o motorista? Sei lá. Né? Você vai ver filmes. Você adapta isso na sua fala também? Quando eu estou traduzindo, você diz? Não, quando está se comunicando com as pessoas. Não, aí o cara vai ficar bravo. Acha que eu estou acha? Porque uma vez eu tava em Nova York, eu fui pedir uma comida pelo telefone, né? Aí eu falo, não, tenho que falar bem, tô em Nova York, né? Eu sou professor de inglês. Eu falo, hello, yeah, so I would like a hamburger. Aí o cara fala, yeah, hello sir, yes, a hamburger. Aí eu falei, pô, não é o... Né? E ele não tava me entendendo bem. Aí eu falei, então, vou fazer isso, né? Aí eu falei, yes, of course, I need a hamburger and french fries, please. Aí eu virei melhor amigo do cara. Ou então comer hambúrguer com cuspe.
Não brinque com o garçom, não brinque com o cara que entrega a comida. Não, se você... Eu não sei, cara. Eu acho que isso aí o cara pode ficar bravo. Dessa vez acho que funciona. Ou comer hambúrguer com cuspe, não sei. Não sei, não vou saber. Não sei. Se eu tô falando de um jeito e vem um cara que começa a me imitar, velho, eu tô achando que não de mim. Não é não? Não, Paulo, eu não seguiria essa linha. Você não adapta? Mas eu tive a impressão que, nesse caso, especialmente, meio que deu certo, cara. A gente se fez a comunicação. Não, o que eu acho que... Não, claro que não foi tão... Eu não fiz tão mal. O que a gente faz com o aluno, né? Eu fiz muito tempo dando aula, é modificar o vocabulário. Então, se você usou uma expressão, falou de um jeito e você percebeu que a comunicação não aconteceu, você reformula a sua frase usando uma outra maneira de se expressar, na expectativa, né, na intenção de se fazer entendido. Aí sim. Agora, mexer no sotaque, eu traduzo para público assim, muito heterogêneo. Eu não traduzo só para nativo, né, muito menos só para americanos. Então, às vezes o meu público... você adapta o seu inglês de modo a se fazer entender para o público brasileiro? Alguma coisa assim? Não, ninguém me ouve traduzindo para inglês sendo brasileiro. Claro. Só se for para, né, fazer aula de inglês de graça. O que acontece é, se você está fazendo simultânea para um público que tem alemães, franceses, japoneses, coreanos, holandeses, aí você tem que... Eu escrevi um livro sobre expressões de beisebol. Entendeu? Adoro usar, adoro me mostrar que eu sei expressão de beisebol. Mas se eu usar uma expressão de beisebol para holandês, o que vai resolver? Qual é a chance desse cara entender? Desse tamanho. Então você tem que fazer um esforço para falar de uma forma mais neutra, valendo pronúncia, sotaque, e valendo também a escolha de palavras, né? O teu vocabulário tem que ser, assim, padrão. Então tá bom. Eu podia ficar conversando com o Ulisses aqui mais algumas horas. Se você quiser continuar vendo a conversa, vai no canal dele, que o link tá aqui embaixo. E a gente vai também falar muita coisa interessante no canal do Ulisses. É um prazer estar com ele aqui no meu canal. Ulisses, muito obrigado. Prazer é meu, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Então inscreva-se no canal dele, deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal também. Se você ainda não for inscrito, é a primeira vez que está aqui, enfim, com a satisfação de fazer esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek, com Ulisses. E até a próxima. Valeu.